Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Se inscrevam no canal, ative o sininho. Se você gostar, deixe o seu gostei. Hoje, terça-feira, estamos no mês de maio, mês das mães, mês de Nossa Senhora. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, no capítulo 16, de 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas por que vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que já não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos agora nos aproximando da celebração da Ascensão do Senhor, e Jesus ele fala para nós no Evangelho de hoje que ele partirá. 40 dias depois da Páscoa, nosso Senhor ele volta para junto do Pai. É a festa de quinta-feira próxima, mas aqui no Brasil nós celebramos no domingo para todos poderem celebrar a Ascensão do Senhor. Depois de ter realizado a missão dele aqui nessa terra, então ele voltará para junto do Pai. E aí ele nos dará então o Espírito Santo. A partida de Jesus, no primeiro momento, ele diz aqui que os seus discípulos ficarão tristes. O coração deles ficará triste, entristecido. A tristeza encheu os vossos corações. Por quê? Porque, na verdade, eles não compreendiam essa missão de Jesus. Os discípulos, na verdade, não compreenderam quem ele era, no primeiro momento, a identidade dele. Os discípulos não compreenderam que ele deveria morrer, dando a vida dele na cruz pela nossa salvação. Os discípulos não compreenderam a sua ressurreição e agora eles não conseguem compreender a ascensão do Senhor. Tudo isso por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo ainda. E quando nós não temos o Espírito Santo, nós não temos a capacidade de compreender quem é Jesus. Nós não temos a possibilidade de saber quem ele é. Nós não conseguimos compreender a identidade e a missão dele. E aí, quando nós não conseguimos compreender, o que acontece? Ficamos tristes, ficamos angustiados, ficamos com o coração vazio, ficamos realmente naquele sem sentido da vida. Por quê? Porque não conseguimos compreender a missão de Jesus. Agora, quando nós conseguimos compreender Jesus e a missão dele, ainda que isso não seja, vamos dizer, de maneira absoluta, 100%, mas aquilo que nós conseguimos compreender traz para nós a alegria. E aqui nós precisamos aprender com o Evangelho. É preciso, é bom que eu parta, porque se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu os mandarei. Vocês lembram quando às vezes nós dizemos assim, que é preciso um determinado sofrimento para depois nós experimentarmos uma grande alegria? Às vezes acontece isso. Vamos dar um exemplo não tão agradável. Uma pessoa que às vezes tem que receber uma injeção, dói, machuca, fere, às vezes nós temos pavor daquilo, mas o benefício do remédio, quando ele entra no nosso corpo e traz a cura ou o alívio da dor, isso daí é muito bom. Então, assim, claro que o exemplo é muito limitado, mas para dizer, é preciso sofrer um pouco, é preciso que num determinado momento nós sintamos a ausência de Jesus, a dor pela partida dele, mas ele nos dará o Espírito Santo. Ele nos dará o Paráclito. E o Espírito Santo virá sobre nós e encherá o nosso coração de alegria, de vigor, de força.
Deus é maravilhoso e Ele derrama sobre nós o Espírito Santo, a graça dele que vem sobre as nossas vidas. Então, vamos acolher o Espírito Santo. No primeiro momento, não entendemos muito, ficamos tristes, ficamos angustiados, mas é bom que Jesus vá, porque quando Ele vier, Ele nos dará o seu Espírito Santo. Que Deus prepare os nossos corações durante esses dias para recebermos o Espírito Santo. Estamos lendo o livro Sulco sobre a Generosidade, número 14. É muito difícil, exclamas desanimado. Escuta, se lutas, basta-te a graça de Deus. Prescindirás dos interesses pessoais, servirás os outros por Deus e ajudarás a igreja no campo onde hoje se trava a batalha. Na rua, na fábrica, na oficina, na universidade, no escritório, no teu ambiente, no meio dos teus. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até amanhã.